Para onde quer que você olhe, o mundo natural está repleto de padrões impressionantes, que possivelmente podem ser descritos com a matemática. Desde plantas até animais, essa ciência exata pode explicar como surgem essas estruturas. Meu nome é Diego e hoje eu vou te explicar, por A mais B, que os humanos não inventaram a matemática. A matemática é frequentemente descrita dessa forma, como uma linguagem ou uma ferramenta que os humanos criaram para descrever o mundo ao seu redor com precisão. Mas existe outro pensamento que sugere que o mundo é realmente feito da matemática, que a natureza segue algumas regras repetidamente e que essa ciência sustenta todas as leis fundamentais do mundo físico. Isso significaria que a matemática existe na natureza muito antes dos humanos a inventarem. De acordo com o filósofo Sam Baron, da Universidade Católica Australiana, se a matemática explica tantas coisas que vemos ao nosso redor, então é improvável que a matemática seja algo que criamos. Em vez disso, se a gente olhar a matemática como um componente essencial da natureza que dá estrutura ao nosso mundo físico, isso pode nos levar a pensar no nosso real lugar de espectador e não de criador dessa ciência. Um mundo feito de matemática. Pitágoras, que foi um filósofo e matemático grego, foi o primeiro a identificar a matemática como uma das duas linguagens que podem explicar a arquitetura da natureza. A outra linguagem seria a música. Ele pensava que todas as coisas eram feitas com bases numéricas e que o universo foi feito da matemática. Mais de 2 milênios depois, os cientistas ainda estão fazendo um grande esforço para descobrir como e onde os padrões matemáticos surgem na natureza, para responder algumas grandes e pequenas questões. Uma dessas questões é como e por que a couve-flor parece estranhamente perfeita. Parece uma coisa boa, mas segue o raciocínio que você vai entender que não é. Passamos muitas horas desmontando freneticamente florzinhas da couve-flor, contando-as e medindo os ângulos entre elas, disse o matemático Etienne Farquot, da Universidade de Nottingham, que estudou o crescimento da couve-flor em um esforço para compreender essas misteriosas autorrepetições. Essas autorrepetições são chamadas de fractais, que são padrões que na natureza também são encontrados nas folhas de samambaias, plantas suculentas, cactos, conchas de molusco e em várias outras estruturas. Esses fractais são formas geométricas feitas de cópias cada vez menores de si mesmas, criando uma autossimilaridade hipnotizante, que é infinitamente profunda. Na verdade, apenas os fractais matemáticos ou gerados no computador são 100% perfeitos, mas a natureza consegue chegar bem perto. Esses padrões repetidos estão por toda a parte da natureza, em flocos de neve, rede de rios, flores, árvores e até mesmo nos nossos vasos sanguíneos. Parte do conceito dos fractais é que eles ajudam a explicar como a complexidade nasce de uma coisa tão simples. Muitos insetos também parecem seguir alguns princípios matemáticos, como por exemplo as abelhas, que constroem favos de mel no formato hexagonal, de um modo que produz mais espaço de armazenamento usando o mínimo de material. Não vamos esquecer os números favoritos da natureza, que são chamados de números de Fibonacci ou sequência de Fibonacci, onde cada número na sequência é a soma dos dois anteriores. Os números de Fibonacci são vistos em sementes de girassóis, pinhas e abacaxis. Galáxias espirais e conchas dos nautiloides também imitam os chamados números de ouro, mais conhecidos como proporção áurea, crescendo em uma proporção logarítmica a cada quarto de volta. Se você quer entender mais como os nossos números surgiram, eu vou deixar um vídeo na tela final, vou deixar aqui no card também para você ver depois. Embora os padrões matemáticos possam ser vistos em toda a parte da natureza, descobertas recentes sugerem que a conexão entre a matemática e a natureza ainda é mais profunda e a gente está apenas começando a entender isso. Até mesmo os dentes pontiagudos dos diversos fósseis de dinossauros que foram encontrados sugerem que eles também seguiam uma determinada regra matemática, e não só dos dinossauros, também como os animais atuais. A diversidade de animais e plantas que seguem essa regra é impressionante, disse o biólogo evolucionista Alistair Evans, da Monash University, na Austrália. Nós a encontramos em quase todos os lugares que olhamos, através dos reinos da vida, em animais vivos e aqueles extintos há milhões de anos. De maneira indireta, essas constatações nos levam de volta à ideia de que a matemática fornece uma fórmula estrutural para o nosso mundo físico, e é uma ideia interessante para te deixar entretido por muito tempo. E se gostou desse conteúdo, já se inscreve aqui para não perder os vídeos que saem aqui no canal. Te espero no próximo vídeo. Tchau!